Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Hoje eu quero falar da associação de conhecimentos, associação de ideias. A Bíblia diz que a Eva, na minha concepção, eu posso te mostrar isso na Bíblia, a Bíblia diz que a Eva comeu a maçã. Depois o escritor da Branca de Neve vai escrever a história e diz que a Branca de Neve foi enganada pela bruxa por ser a mais bonita mulher que existia, também comendo uma maçã envenenada. Depois vem Isaac Newton, o Sir, né? Isaac Newton, né? O grande Isaac Newton, que descobriu as 3 leis básicas, né? A lei da gravidade, a lei da inércia e a lei da ação e da reação. Muito bacana da física e importante para a nossa vida. Isaac Newton também diz que ele estava debaixo de uma macieira e uma maçã caiu. Então ele observou que havia uma lei da gravidade que puxa, né? A gente fala certas verdades porque toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Uma pessoa média aí, 1,60 m, 1,70 m. Depois, quando fica mais idoso, ele vai lá medir, ele está menos, porque a gravidade te puxa. Tudo está puxando, né? As coisas vão caindo do nosso corpo, né? Os seios da mulher vão caindo, né? Tudo vai caindo. O ser humano não fica cheio de pelanca, vai caindo. A lei é forte, a lei da gravidade. Mas é uma associação de ideias. Agora eu quero falar de outra associação de ideias. Por exemplo, todo mundo estuda a história dos 3 porquinhos, né? O Pedrito é aquele que fez a casa de pedra, muito mais resistente, muito mais trabalhoso. O Palito fez o Palito fez a casa de paus, né? E teve o outro porquinho que fez a casa de palha, muito preguiçoso, né? E ele era chamado de palhaço. Mas um dia o lobo veio, assoprou a casa de palha, ela voou, assoprou a casa de palito, ela voou e foram morar na casa de pedra e eles venceram o lobo. Depois um outro escritor escreveu sobre a história do Chapeuzinho Vermelho. A mãe manda a filha levar doces para a avó, que já era muito idosa, que vivia acamada, e aconselha ela a não tomar desvio, né? Tomar atalhos. Mas o lobo se encontra com ela, e o lobo convence ela e mostra, e ela pega o atalho, o lobo vai lá na frente, o lobo come a vovozinha. E para a história não terminar tão triste, né? Porque ela chega lá, vovó, mas por que esses olhos tão grandes? Ela diz, é para te enxergar melhor. Por que, né? Esses ouvidos tão grandes? Para te ouvir melhor, né? Porque esses olhos... Agora, por que essa boca tão grande? Para te comer. Dizem que havia por ali, para não terminar uma história tão triste, tão violenta para as crianças. Então o escritor vai e diz que havia caçadores por ali, e vai lá e mata o lobo e tira a vovozinha viva. Agora vocês veem, como é que passou na traqueia e está viva? Mas tudo bem, né? O mundo das histórias também é um mundo fantástico, né? Existe uma literatura chamada literatura fantástica, literatura de maravilha. E eu amo todo grau de literatura. E aí mata e tira a avó viva. E a gente tem que entender e viver essa história. E contá-las também. A Adélia Prado, né, a nossa poetisa, eu estive com ela numa das reuniões, ela foi minha palestrante, né? Eu era acadêmico, ela disse assim, nos países onde não se conta história infantil, os seres humanos não fazem cartaz. Os seres humanos não têm uma boa relação emocional, porque não se vê nas histórias, não se vê as morais sendo dadas, não se vê os problemas sendo resolvidos. Mas eu vou voltar lá agora. Agora eu vou voltar. Todo assunto é sério, tá? Essas histórias são sérias. Mas Jesus, quando ele foi mostrar a figura do diabo, porque olha só, Jesus é mostrado na Bíblia como o leão da tribo de Judá. Jesus é mostrado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o Cordeiro é o único animal que não morre gritando. Ele não esperneou, ele não gritou, ele ficou hermético. Se a figura de Jesus fosse a do porco, ele morreria gritando, se defendendo, mas ele morreu mudo. Porque se ele se defendesse, ele saía daquela, como ele saía de todas.
O rei Davi um dia se comparou à pulga. Você sabia que a pulga é o animal que mais tem equilíbrio emocional, por incrível que pareça? Davi queria, acho que, ser uma pulga. Mas Jesus falou que o demônio, ele é um lobo também. Olha só, a história dos 3 porquinhos fala do lobo, que é morto. A história de Chapeuzinho Vermelho fala do lobo que engoliu a avó e queria engolir a Chapeuzinho, não sei se engoliam em alguns finais. E agora Jesus fala que o diabo é o lobo. E sabe o que a gente aprende com isso? Que ele sempre vai vir no nosso encalço do homem. Ele está atrás do homem. Quando o Senhor determinou lá com Adão e com Eva, né? O Adão comeu do fruto, a Eva comeu, Deus chamou Adão. Quem te mostrou que você estava nu? Ele disse, a mulher que tu me deste. Ele não assumiu, ele tinha que dizer, eu comi, eu sou homem. Olha só, todas as pessoas, na maioria das vezes, têm mania de pôr a culpa nos outros. Por isso que a gente não resolve os problemas da terra. A gente põe a culpa no governo, a gente põe a culpa no empregado, a gente põe a culpa na crise. A gente não resolve os problemas. Adão fez isso, nós aprendemos isso com ele. Como ele falou, a mulher que tu me deste, eu disse, tudo bem, então você vai com suor teu rosto, você vai tirar o alimento. Como que isso ficou duro? Chamou a mulher, e você? Olha, o homem apontou o dedo para a Eva apontou o dedo para a serpente não apontou o dedo para ninguém, porque ela não tem dedo. E aí a mulher também diz à serpente. Então Deus disse para ela, olha, com dores terá filhos. Com dores terá as dores de parto. Com dores, quer dizer que ela não tinha antes. É uma dor, a dor mais doída que um ser humano pode pensar na terra. E para a serpente, que o demônio estava nela, que foi a primeira sessão espírita do mundo, ele disse assim, você vai rastejar, quer dizer que a cobra andava igual a nádia, andava ereta, andava em pé, diz, você vai rastejar e você vai comer o pó da terra. Olha só, uma serpente não come pó. Uma serpente, ela come rato, uma serpente come sapo, né? Ela come preá, ela come esses bichos aí. Mas quem que foi feito do pó da terra? O homem. A Bíblia diz que Deus fez do pó da terra o homem, e o homem volta ao pó quando morre. Então, quem que o lobo, quem que a serpente está querendo comer? O homem. Quer destruir o homem. E outra coisa, hein? Deus disse para a mulher, porém inimizade entre ti, entre a serpente e a mulher. Vocês podem ver que o diabo sempre tenta pôr as mulheres no meio. Às vezes a confusão começa com uma mãe em relação ao filho, a sogra em relação à nora, as duas irmãs, né? Os homens são confusos, sim. Mas às vezes tem uma mulher no meio. O cara é casado com a mulher, gosta da outra. Às vezes o homem é casado, mas ele, em vez de entender que a família dele é a mulher dele, ele permite que a mãe dele, a sogra da mulher dele, venha e causa confusão na casa dele. Porque sempre tem uma mulher que o diabo põe no meio. Agora, olha só, Pedro, depois lá em 1 Pedro, diz que o leão, que o lobo, né, o demônio, ele ruge como o leão, buscando a quem possa tragar. Jesus diz que ele é um lobo, mas ele coloca uma capa de leão, porque quem é o leão é Jesus. O demônio é um lobo. O lobo é um cão, é um cachorro maior que um cão normal. Tudo bem, ele gosta de andar em matilha, ele gosta de andar em bando. Ele tem uma coisa interessante, o estômago do lobo, muito interessante, né? O lobo pode comer uma galinha inteira com penas, que o estômago dele faz digestão. Isso é para você dizer a voracidade do lobo. Só que ele não é um leão, ele é um lobo, mas ele ruge como um leão. Ele, no meio do mato, ele finge o som do leão para dar mais medo, para dizer que ele é potente. Mas olha, o diabo não é autônomo. O diabo, ele é autômato. Ele, para mexer na vida de Jó, ele precisou de autorização. O demônio precisa de legalidade para mexer na tua vida, sabia? Ele não vai lá e mexe, não. Ele precisa lá em Deus de falar coisas de nós. Quando ele pediu a vida do Jó, ele diz, é lógico que ele é crente, ó, o homem mais rico, o homem que tem os filhos mais saudáveis, o homem que não pega coronavírus nele, o homem que não pega doença, e Deus disse pro demônio, vai lá, mexe, mas não mata ele. Então o demônio acabou com o gado, matou os filhos, e a Bíblia diz que o Jó ia entrar em luto. O luto era qual? Rapava a cabeça, punha cinza e chorava e gritava. E a Bíblia diz que na hora dele fazer isso, ele diz, Deus deu e Deus tirou, e louvado seja o nome do Senhor.
Agora, às vezes o demônio quer mexer na tua vida e diz, ah lá, ele não é dizimista. Ah lá, ele não é generoso, ele não é ofertante. Então ele vem, estraga alguma coisa na sua casa, ele vem te dar um grande prejuízo e você tem dificuldade. Você diz, ah não, isso é coisa de pastor, isso é coisa de igreja, é coisa de dízimo. Não, sabe o que acontece? O demônio precisa de legalidade. O cara tem uma imagem de escultura em casa, nós não temos foto de Maria, não temos foto de ninguém, ele se esconde atrás daquilo, entendeu? Então, ele precisa de legalidade para fazer mal contra nós. Olha, receba a minha oração. Se você veio de uma família amaldiçoada, que Jesus quebra a maldição na tua família. Se o teu nome tem maldição, não vou citar nomes aqui, mas tem nomes que é de maldição. Se tem, quebra a maldição do seu nome. Você não vai mudar de nome, mas está quebrado em nome de Jesus. Quebre, ore, procure alguém para te ajudar. Tá? Fica com Deus. Jesus te abençoa. A oração tem que ser em nome de Jesus.